Nossa aula de hoje vai falar a respeito do tecido epitelial. Apesar da grande complexidade, nosso organismo ele é constituído por apenas 4 tipos básicos de tecido: o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e o nervoso. Essa classificação leva em conta principalmente os critérios da estrutura, das funções e da origem embriológica desses tecidos. O tecido epitelial ele é formado por células que revestem superfícies e secretam moléculas, e eles têm pouca matriz extracelular. Observe estas células desse tecido epitelial, como elas têm um padrão uniforme, ou seja, todas as células são parecidas umas com as outras. Elas têm o mesmo formato, todas as células. Essa é uma das características do tecido epitelial. O tecido conjuntivo ele é caracterizado por uma grande quantidade de matrizes extracelular, que é produzido pela própria célula, ou seja, o que está fora da célula é importante no conjuntivo. Observe essa imagem de uma cartilagem hialina, onde os condrócitos estão sintetizando a matriz cartilaginosa, ou seja, dando a forma aí da cartilagem. Já o tecido muscular ele é formado por células alongadas, dotadas da capacidade de encurtar o seu comprimento, isto é, de contração. A célula se distende e contrai. Observe nesta imagem as fibras do músculo estriado esquelético. Elas têm a capacidade de contração. Nessas fibras musculares, os núcleos estão colocados na periferia da fibra. Já o tecido nervoso, ele se compõe de células longas e prolongamentos. Ele tem um corpo, que é justamente a estrutura importante nessa célula, e tem a função especializada de receber, gerar e transmitir impulsos nervosos. Observe nessa imagem do cerebelo. Tá? É um neurônio grande aí que está sendo identificado. Essa célula é chamada de célula de Purkinje. Ela é capaz de receber uma grande quantidade de sinapses, ou seja, essa célula recebe impulsos de outros neurônios. Nossos tecidos, eles são classificados em epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido epitelial, ele protege, ele está na superfície, reveste as cavidades, os órgãos, além de formar glândulas. O tecido conjuntivo, ele protege, sustenta o corpo e seus órgãos, mantém unido os órgãos, armazena energia na forma de gordura e também é responsável pelo processo imunológico. O tecido muscular, ele gera a força necessária para a movimentação das estruturas do nosso corpo, e a capacidade de contração. O tecido nervoso, ele vai detectar e transmitir as mudanças dentro e fora do nosso corpo, e vai iniciar a transmissão dos impulsos nervosos. Os tecidos não existem no nosso corpo como um componente isolado, mas eles estão associados uns aos outros, formando os diferentes órgãos do nosso corpo. Os órgãos são formados por uma associação muito precisa de vários tecidos. Essa associação de tecidos resulta no funcionamento adequado de cada órgão do nosso corpo. Observe nesta imagem um corte de traqueia. A primeira camada, revestindo internamente a traqueia, é o tecido epitelial. Depois você tem uma camada de tecido muscular e depois você tem a cartilagem da traqueia, que é justamente uma cartilagem hialina que é formada aí por tecido conjuntivo. Então nós temos uma camada de epitelial, uma camada de muscular e uma camada de conjuntivo formando aí a traqueia. Então eles estão em associação uns com os outros. A maioria dos órgãos é constituída de 2 componentes: o parênquima, composto pelas células responsáveis pela função típica do órgão, e o estroma, que é o tecido de sustentação, representado quase sempre pelo tecido conjuntivo. As principais funções do epitélio são de revestimento e secreção. Revestimento de superfícies internas ou externas dos órgãos do nosso corpo. E também tem uma função extremamente relevante dos epitélios, que é justamente proteger nosso corpo de transpiração. Observe nesse epitélio pseudoestratificado não queratinizado, ou seja, são várias camadas de célula na forma de pavimento e não há a camada superficial de queratina. Essa lâmina é uma lâmina de lábio, então é uma região do nosso corpo onde há tecido epitelial e tem a capacidade aí de proteger o nosso corpo. Outra função que está quase sempre associada a outras atividades do epitélio de revestimento é a absorção de íons e moléculas. Isso está presente nos rins e no intestino. Observe essa imagem, um epitélio colunar simples, com borda em escova para aumentar a capacidade de absorção. Esse epitélio ele está presente no intestino e essas células elas vão ter a capacidade de absorver os nutrientes. Então uma das características importantes do tecido epitelial é justamente essa capacidade de absorver os nutrientes. Além de revestir, outra importante atividade do tecido epitelial é a secreção, seja por células de epitélio de revestimento ou por células especializadas aí que se reúnem para constituir uma estrutura, né, onde vai ocorrer a secreção, que são as glândulas. Observe nessa imagem aí as células caliciformes, elas estão presentes justamente no epitélio da traqueia e elas vão produzir um muco, que vai fazer aí com que os micro-organismos tenham a capacidade de aderir nesse muco e vai ocorrer os movimentos ciliares para que esses micro-organismos possam ser expelidos. Essas células brancas são as células caliciformes, que produzem a mucina, que em contato com a água aí forma o muco. Os epitélios são constituídos por células poliêdricas, isto é, células que têm muitas faces. Essas células são unidas entre elas. Há pouca substância extracelular, ou seja, pouca substância que está fora da célula. As células epiteliais geralmente vão aderir firmemente umas às outras, por meio de junções intercelulares. Essas características tornam possível que essas células se organizem como folhetos que revestem as superfícies externas e as cavidades do corpo, ou que se organizem em unidades secretoras. A forma das células epiteliais varia muito, desde células colunares altas até células pavimentosas, achatadas como ladrilho, com todas as formas aí intermediárias entre elas, ou seja, de células longas a células achatadas. O epitélio ele pode ser dividido em vários tipos. Nós temos o epitélio simples pavimentoso, ele está presente aí nos alvéolos e também no endotélio. Endotélio é a camada que reveste internamente os capilares. Eles permitem que os materiais passem por difusão, fazem processo de filtração, também principalmente aí nos endotélios. Já o epitélio simples cúbico, ele tem uma forma quadrada, por isso que o nome dele é cúbico, e ele vai secretar e absorver. E ele está presente nos ductos e também nas porções secretoras de pequenas glândulas. Já o epitélio simples colunar ou prismático, a célula ela é curtinha e ela é mais comprida, e ela tem a capacidade de absorver. Também secreta muco e também produz enzima aí, o epitélio simples colunar ou prismático. Já o epitélio pseudoestratificado, ele tem uma estrutura um pouco diferente. O epitélio pseudoestratificado, as células parecem que têm várias camadas, mas no fim é uma única camada que compõe o epitélio pseudoestratificado. Ele está presente na traqueia e ele está envolvido aí no processo de secreção de muco, há a presença de cílios nesse epitélio pseudoestratificado e esses cílios vai fazer os movimentos ciliares, no qual o muco aderido prende os micro-organismos e elimina os micro-organismos aí com o movimento ciliar. O epitélio pavimentoso estratificado, ou seja, são várias camadas
de células achatadas. Elas vão estar presentes aí no esôfago, na boca, e elas têm a função de proteger contra a abrasão. O epitélio estratificado cúbico, ou seja, várias camadas de células quadradas, tem a função de proteger. Também tem funções glandulares, são glândulas sudoríparas, glândulas salivares e glândulas mamárias. O epitélio de transição, ele fica entre o pavimentoso e o cúbico, e ele está presente principalmente na bexiga, ou seja, quando a bexiga está cheia, ele fica na forma de pavimentoso. Quando a bexiga está vazia, ele fica na forma de cúbico, devido à distensão que ele sofre aí no processo quando a bexiga está cheia e quando a bexiga está vazia. O núcleo dos vários tipos de células epiteliais tem forma e características diferentes, variando de esférico até alongados ou elípticos. A forma dos núcleos geralmente acompanha a forma das células. Assim, as células cuboides costumam ter núcleos esféricos e as células pavimentosas têm núcleos achatados. Observe aí nessa imagem diferentes formatos de núcleo nessas células epiteliais. Esse tecido é um tecido epitelial pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Ou seja, as células de cima, observe aí, na parte mais superior, o núcleo é mais achatado. As células que estão na camada basal, elas têm um núcleo mais arredondado. Então vai depender do formato da célula para que o núcleo também siga o mesmo formato. Praticamente todos os epitélios estão apoiados sobre tecido conjuntivo. No caso dos epitélios que revestem a cavidade dos órgãos oco, principalmente no aparelho digestivo e respiratório, essas camadas de tecido conjuntivo recebem o nome de lâmina própria. A porção da célula epitelial voltada para o tecido conjuntivo é denominada de porção basal ou polo basal, enquanto a extremidade oposta, geralmente voltada para a cavidade ou espaço aberto, é denominado porção apical ou polo apical. A superfície dessas últimas regiões é chamada de superfície livre, é justamente onde há a presença aí dos cílios. Entre as células epiteliais do tecido conjuntivo, há uma fina lâmina de moléculas chamada de lâmina basal. Essa estrutura só é visível ao microscópio eletrônico. Observe nessa imagem a lâmina basal, na superfície inferior da célula, em contato entre a célula epitelial e o conjuntivo. Ela permite a passagem de moléculas, ou seja, essa é uma célula epitelial do intestino, ou seja, ela absorve e as moléculas têm que passar através desse tecido, dessa lâmina basal para o tecido conjuntivo. Ela é formada por colágenos e glicoproteínas. Ela é produzida pelo epitélio. Ela se prende ao tecido conjuntivo a partir de fibras de ancoragem. Nessa imagem, observe os diferentes lados de uma célula epitelial. Nós temos aí a porção basal, que é a porção da célula epitelial voltada para o conjuntivo. Nós temos a porção apical, que é a extremidade oposta da porção basal, voltada para a cavidade ou a luz do intestino. As superfícies livres são superfícies da porção apical, onde há a vilosidade. As paredes laterais são superfícies das células epiteliais em contato uma com a outra célula aí. Então essas regiões são regiões diferentes. Cada região, cada lateral da célula vai ter uma característica diferente. As membranas laterais de muitos tipos de células epiteliais exibem várias especializações que vão constituir as junções intercelulares. Os vários tipos de junções servem não só como locais de adesão, mas eventualmente também como vedantes, prevenindo o fluxo de materiais pelos espaços entre as células. E ainda podem oferecer canais de comunicação entre as células adjacentes, ou seja, elas podem se comunicar uma com as outras. As junções podem ser classificadas como junções de adesão, onde há a presença de desmossomo, ou junções impermeáveis, que são chamados de zona de oclusão. As junções comunicantes, elas são tipo gaps, ou seja, os buracos entre uma célula e outra. As junções comunicantes vão tornar possível o intercâmbio de moléculas de sinalização, ou seja, de hormônio, de uma célula para outra, fazendo com que essas células elas trabalhem de maneira coordenada, ou seja, todas elas agem de maneira uniforme, mesmo que sejam unidades independentes, todas vão estar fazendo a mesma atividade. Essas junções comunicantes tipo gap são importantes porque elas fazem com que todo o tecido trabalhe de forma ordenada, todas as células exercendo a mesma função. As zonas de oclusão da camada mais externa da membrana plasmática das células adjacentes são a principal função é impedir o movimento de materiais entre as células epiteliais, ou seja, essa zona de oclusão impede que o alimento passe entre as células epiteliais. A zona de adesão ela vai contribuir para a aderência entre as células vizinhas. Inserem-se filamentos de actina no citoplasma e na membrana adjacente aí. A função dela é justamente ligar uma célula à outra. Os desmossomos são discos de adesões entre as células e estende-se filamentos de queratina até o outro desmossomos. Eles promovem a adesão muito firme entre as células. Os desmossomos são pontos de selamento entre uma célula e outra. E nesses desmossomos está ligado o citoesqueleto das células, fazendo com que as células tenham um formato único. Por isso que é importante essas regiões nas células epiteliais. As junções comunicantes são grupos de proteínas específicas, chamados de conexinas, presentes na membrana plasmática de células epiteliais vizinhas. Elas formam canais hidrofílicos entre as duas células. Essa comunicação entre as células vai permitir o intercâmbio de moléculas, como hormônios, que vão fazer com que as células trabalhem todas coordenadas pela mesma atividade. Quando nós observamos ao microscópio eletrônico, algumas células do tecido epitelial apresentam projeções do citoplasma, chamados de microvilos ou microvilosidades. Essas células vão exercer intensa absorção, como as do epitélio de revestimento do intestino delgado e dos túbulos proximais dos rins. Essas células são importantes porque essa vilosidade vai aumentar a capacidade de absorção dessas células. Os estereocílios, eles são prolongamentos longos e móveis. Não devem ser confundidos com os verdadeiros cílios, que são prolongamentos móveis. Os estereocílios vão aumentar a área de superfície da célula, facilitando o movimento de moléculas para dentro e para fora da célula. São comuns em células de revestimento epiteliais, do epidídimo e do ducto deferente. Já os cílios, eles são prolongamentos dotados de mobilidade, encontrados na superfície de algumas células epiteliais. Então, os cílios, eles têm capacidade de movimentação. Então, na traqueia, nós temos essas células ciliadas, que elas vão fazer o processo de movimentação ciliar. Então nós temos aí 4 tipos de estrutura nas células. São cílios, estereocílios, flagelos e microvilos. Os cílios são dotados de movimento e dependem aí da proteína dineína para que ele possa fazer os movimentos ciliares. Estão presentes na traqueia, nas fossas nasais e na tuba uterina. Já os estereocílios, eles não possuem movimentos e são encontrados nas células epiteliais que revestem o ducto deferente e vão aumentar a superfície celular para a absorção. Os flagelos, eles são prolongamentos únicos e eles têm a capacidade de movimentação. E eles estão aí especialmente nos espermatozoides, os flagelos. Os microvilos, eles são projeções que são observadas apenas no microscópio eletrônico. Eles vão aumentar a superfície de absorção das células. Então isso está presente no intestino, nos túbulos contorcidos proximais dos rins, esses microvilos.
Os tipos de tecidos epiteliais. Tá? Então nós temos vários tipos e eles são divididos em dois grupos principais, de acordo com a estrutura, arranjo de suas células e a sua função. Nós temos aí o epitélio de revestimento e o epitélio glandular, ou seja, duas divisões do tecido epitelial. Uma função é revestir e a outra função é secretar substâncias importantes. Os epitélios glandulares, eles são constituídos por células especializadas na atividade de secreção. As células epiteliais glandulares podem sintetizar e armazenar e eliminar proteínas, como por exemplo os lipídios. Um exemplo é as glândulas sebáceas. Elas produzem lipídios e elas podem armazenar e secretar. Ou também secretar complexos de carboidratos e proteínas, que são um exemplo as glândulas salivares e vão produzir aí essas proteínas e esses carboidratos. O epitélio que constitui as glândulas do corpo, eles podem ser classificados de acordo com vários critérios. Há glândulas unicelulares e multicelulares. Um exemplo das glândulas unicelulares são as células caliciformes. Elas são encontradas justamente na região da traqueia e do intestino delgado. Então essas células, uma única célula forma uma glândula. As glândulas propriamente ditas são sempre formadas a partir de epitélios, de revestimento, cujas células vão proliferar, invadir o tecido conjuntivo e formar a glândula. As glândulas elas podem ser exócrinas, que elas mantêm sua conexão com o epitélio, da qual elas tiveram origem, ou possuem ductos, no qual a secreção são eliminadas alcançando a superfície do corpo ou a cavidade. No caso aí, as glândulas sudoríparas, elas têm ductos que lançam na superfície do corpo. Nas glândulas endócrinas, a conexão com o epitélio desaparece durante o desenvolvimento. Essas glândulas, portanto, elas não têm ducto e a sua secreção são lançadas na corrente circulatória. E elas vão lançar principalmente os hormônios. Observe nessa imagem a formação das glândulas aí. Então você tem o epitélio na superfície, ocorre uma invaginação desse tecido epitelial no conjuntivo e aí ocorre a formação da glândula. No primeiro caso aí, observe a formação de uma glândula exócrina, ou seja, característico de uma glândula sudorípara, a presença de ducto e a porção secretora. Já no segundo caso aí, é uma glândula endócrina cordonal, ou seja, ela está na forma de um espiral no entorno do capilar. E no último caso aí, uma glândula, a formação de uma glândula endócrina folicular, ou seja, ela não envolve aí o capilar, ela está apenas aderida a esse capilar. Já a cordonal, muitas vezes ela enrola no entorno do capilar. As glândulas exócrinas, elas sempre têm duas porções. Uma porção secretora, constituída pelas células responsáveis pelo processo secretório, e o ducto excretor, que transporta a secreção eliminada pela célula. As glândulas simples têm somente um ducto, não ramificado, enquanto que as glândulas compostas têm ductos ramificados. Observe nessa imagem aí. Primeiramente, aí você tem uma glândula tubulosa acinosa, uma porção secretora e o ducto. A porção secretora em azul mais claro e o ducto aí em azul mais escuro. Já a tubulosa simples ramificada, observe que ocorre uma ramificação na porção secretora. Já a tubulosa composta, a ramificação acontece no ducto. Já a tubulosa simples inovelada tem o ducto e também tem a porção secretora, que é inovelado, característico de uma glândula sudorípara. Na parte inferior, observe a glândula alveolar acinosa. Acinosa significa que ela é arredondada. Então, uma acinosa simples, depois uma alveolar composta, ou seja, o ducto se ramifica e forma várias porções secretoras arredondadas. Depois nós temos aí a túbulo alveolar composta, ou seja, ela tem tanto alveolar quanto acinosa. Então, essas glândulas, elas são diversas e estão espalhadas aí por todo o nosso organismo. De acordo com o modelo pelo qual os produtos da secreção deixam as células, as glândulas podem ser classificadas em merócrinas, holócrinas ou apócrinas. Nas glândulas merócrinas, um exemplo é o pâncreas, a secreção acumulada em grãos de secreção é liberada pela célula por meio de exocitose, sem a perda do material celular. Nas glândulas holócrinas, um exemplo é as glândulas sebáceas, o produto da secreção é eliminado juntamente com toda a célula. Nesse processo, envolve a destruição das células repletas de secreção. Um tipo intermediário de secreção é a glândula apócrina, encontrada nas glândulas mamárias, em que o produto da secreção é descarregado junto com pequena porção da porção citoplasmática da glândula. Observe nessa imagem as glândulas sudoríparas que secretam material por exocitose, sem perda da célula. Já na outra imagem você tem uma glândula sebácea que ela secreta eliminando toda a célula. Já na parte inferior você tem a glândula mamária que descarrega parte do citoplasma da célula. Então essas três glândulas têm aí secreções diferentes uma da outra. A secreção pode ser serosa, que são rica em proteína, secreção fluida rica em proteína. A secreção também pode ser mucosa, que é rico em muco, e uma mista, que pode ter proteína e muco também. Observe essa glândula, que é uma glândula importante no nosso corpo, e ela é formada a partir do tecido epitelial. São as células caliciformes. São células cilíndricas com aparência de um cálice. Por isso que ela é chamada de célula caliciforme. Ela vai secretar o muco, presente nos revestimentos epiteliais simples, na região do trato respiratório e gastrointestinal. O muco é formado por grânulos de mucina, que quando liberados por exocitose, em contato com a água, vai se tornar viscoso. Observe essas glândulas, que são as glândulas salivares e as glândulas caliciformes. Todas essas duas glândulas vão produzir mucina, e a mucina vai ter a função de lubrificar o alimento quando ele estiver passando através dessas regiões do nosso corpo. Então o epitélio de revestimento, aqui também ele funciona como uma barreira para a absorção de nutrientes. Ou seja, o epitélio ele tem várias funções, não só de secreção, mas também de absorção também, que é importante. Observe aí na vilosidade intestinal, você tem os enterócitos, que são as células especializadas no processo de absorção, também conhecidas como células absortivas. Observe nessa imagem o processo de nutrição dos tecidos epiteliais. Nos tecidos epiteliais não há presença de capilar. Essa imagem é uma imagem do tecido epitelial da pele, ou seja, um epitélio estratificado, queratinizado. Então esse epitélio, ele tem justamente a epiderme, ele tem umas reentrâncias com a derme. Isso nós chamamos de papilas dérmicas. Na extremidade das papilas dérmicas há a presença de capilares. Esses capilares, eles transportam sangue e eles estão no conjuntivo em contato com o epitelial. E o epitelial vai receber nutrição por difusão. Ou seja, o tecido epitelial não tem capilar, ele é nutrido por difusão a partir dos vasos que estão no tecido conjuntivo aí, no caso da derme.
Esses epitélios, eles são classificados de acordo com o número de camadas e células que constituem esses folhetos epiteliais e conforme as características morfológicas de cada uma das células. Os epitélios simples, ele é constituído por uma só camada de células e nos epitélios estratificados por mais de uma camada. O epitélio pseudoestratificado da traqueia, ele parece que tem várias camadas, mas ele tem uma única camada. Então, de acordo com a forma das células, o epitélio simples pode ser pavimentoso, né, que ele é achatado, característico do endotélio. Cúbico, que é na realidade o quadrado. O prismático ou cilíndrico, que a célula é mais comprida. O epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, ele está presente no esôfago. Já a superfície da pele, ela é revestida por um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Observe nessa imagem o epitélio simples, prismático ou colunar. Então o epitélio, ele é simples porque tem uma única camada, o formato da célula é colunar e ele está presente aí na vesícula biliar. Esse epitélio, ele é encontrado principalmente em locais envolvidos no processo de proteção das superfícies úmidas e absorção de nutrientes e secreção. Então esse epitélio simples, colunar, ele pode também ser encontrado no intestino, bastante no intestino. Observe nessa imagem um epitélio simples pavimentoso. Essas células são células achatadas, ou seja, células que revestem internamente o capilar. Então, o endotélio é um epitélio simples pavimentoso. Ele é achatado e ele está na parte interna dos capilares. Esse tipo de epitélio forma barreira hematoteciduais, permite a difusão bidirecional de gases e nutrientes, ou seja, permite que nutrientes passem do capilar para o tecido e do tecido para o capilar. Já nessa imagem, é o tecido epitelial pseudoestratificado prismático ciliado, ou epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado também você pode encontrar. Justamente porque ele parece que ele tem várias camadas, mas ele não tem, ele só tem uma única camada. Todas as células tocam a lâmina basal, os cílios não ocorrem em epitélio estratificado, né? Ele está presente aí no trato respiratório. Então as células, elas têm esse formato cilíndrico, são células achatadas, e elas vão formar aí o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado da traqueia, que é um epitélio importante e diferente. Observe esse epitélio estratificado pavimentoso. Ele vai estar presente no esôfago e na cavidade bucal. Ele tem a função de proteção contra patógenos e está sujeito a atritos e abrasões, ou seja, é um epitélio aí de proteção, epitélio estratificado pavimentoso do esôfago e da cavidade bucal. Observe nessa imagem o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Ele é abundante em citoesqueleto, evita a perda de água, está sujeito a atritos e abrasões. Esses dois epitélios, eles vão formar a nossa pele. Nessas duas imagens você tem aí uma que nós chamamos de pele fina e outra pele grossa. Na pele fina, a quantidade de queratina é menor. Já na pele grossa, você tem uma quantidade maior de queratina. Observe que nessa outra imagem, a quantidade de queratina é bem maior. Essa pele é uma pele que a gente encontra na palma da mão e na sola do pé. Observe esse epitélio, que é o epitélio de transição. Essas células são células superficiais grandes, globosas, com contornos arredondados e núcleos redondos. Ela possui três camadas quando a bexiga está cheia, e ela possui 5 a 7 camadas quando a bexiga está vazia. Observe nessa primeira imagem, a bexiga está cheia, e nessa última imagem, a bexiga está vazia. Então, a quantidade de camadas altera dependendo da bexiga estar cheia ou da bexiga estar vazia. A renovação das células epiteliais, elas ocorrem continuamente. A maioria dos tecidos epiteliais são estruturas dinâmicas, cujas células são continuamente renovadas por atividade mitótica. A taxa de renovação é variável, podendo ser rápida em tecidos como no epitélio intestinal, que é totalmente substituído a cada semana, ou lenta no fígado ou no pâncreas. Em tecidos epiteliais de revestimento estratificado e pseudoestratificado, a mitose ocorre na camada basal do epitélio, a camada mais interna próxima à lâmina basal, onde se encontram as células tronco desse epitélio. Observe nessa imagem, essa parte inferior da imagem, onde você tem as células troncos, que estão sendo representadas aí em azul, e as células de Panetti, que estão sendo representadas aí em marrom. Então, os tecidos epiteliais, eles têm uma grande capacidade de renovação.